meus irmãos. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre vós, ou entre todos, o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vou repetir. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Senhor Deus, nada somos e nada temos, mas estamos certos que cremos num Deus que tudo é e que tudo tem. Estamos aqui para sermos abençoados pelo Senhor. Por isso pedimos, fale conosco, ajuda-nos e tire qualquer coisa ruim de nós. Perdoe nossos pecados. Queremos chegar diante de Ti como pessoas carentes da misericórdia, do perdão, porque somos humanos, caímos, levantamos, fracassamos, fortalecemos, amamos e muitas vezes deixamos de amar e precisamos de permanecer no amor. Fale conosco. Fale com cada irmã, com cada irmão. Nutre a nossa alma com o alimento que o mundo não conhece, mas que os seus eleitos rejubilam com ele. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Agora, o que nós vamos tratar, eu vou continuar com perguntas e respostas sobre namoro, mais algumas perguntas, e tem perguntas que elas não estão bem claras, nítidas, legíveis. A gente talvez vai precisar chamar o irmão Adriano. Mas a oitava pergunta que nós temos, ela já começa um pouco pesada, essa pergunta. Se namorados caem em adultério, sexo e beijos, deve-se apresentar à igreja o caso. Essas coisas aqui é mais fundo, viu? A gente vai tentar entregar alguma coisa para você. Ainda que esses casos devem ser tratados particularmente. Eles devem vir a mim. Tais namorados, né? Porque cair em adultério, vocês ouviram a leitura? Ouviram? Venerar seja entre todos o leito sem mácula. O leito sem mácula é casar e ter um leito, uma cama limpa. Muitos têm cama limpa, lençol bonito,
fronhas bonitas, cobertores bonitos. Não estou falando disso. Leitos sem mácula, sem mancha, sem erro, sem adultério, sem ter cometido algo enquanto namoravam. É isso que nós devemos tratar. E você é uma pessoa humana, você não pode ser tratado como anjo. Nós não podemos nos tratar como anjos. Somos homens. Falhamos, erramos constantemente. Precisamos da misericórdia de Deus. Agora, se caem em sexo e beijos, eles devem confessar isso. Devem confessar. Porque eles não podem chegar ao altar como aqueles que, olha, nós vamos enganar também o pastor. Aí vocês serão como Ananias e Safira. Deveriam conhecer isso. Porque tem gente que faz coisas bem escondidas que você não fica sabendo. Não. Talvez você morra e não fique sabendo. E tem gente que só confessa que errou quando está morrendo. Porque se aquela alma pertence a Deus, na hora da morte, a morte é tão cruel e a alma, diz o profeta, que fala com a pessoa, você vai ter que confessar. Você vai falar. Na hora da morte. Então tem que sentir a agonia da morte, muitas vezes, para confessar que traiu o marido, que traiu a esposa, que fez alguma coisa, num período que as pessoas nem pensavam que tinha acontecido isso. Nem desconfiavam. Então, a morte vai fazer isso. A morte vai fazer. Só que ninguém deveria esperar a morte. As pessoas deveriam ser mais honestas, mais sinceras em seu namoro, seu casamento. Deveria dizer o que são, o que fazem, o que fizeram. Ambos devem saber um da vida do outro para poder casar. Devem saber da vida um do outro. E se, porventura, qualquer coisa grave tenha acontecido no nosso meio, isso deve ser notificado a nós. Namorados que caem em adultério, talvez os irmãos que fazem as perguntas, joga para o ar, né? Talvez cai na cabeça de alguém e joga para o ar. Mas talvez eles saibam de alguma coisa. Talvez quem faz pergunta já sabe de alguma coisa. Então eles devem ser notificados, principalmente ao pastor que vai fazer o casamento deles. O pastor deve saber. Para o pastor falar para ele se faz ou não. Será uma decisão, depois de algo acontecido, será uma decisão pastoral. Questão do pastor. Se ele vai fazer ou não aquele casamento. E pode ser da minha casa, pode ser filhos meus. Não importa. Se eu tenho que ter uma decisão, eu terei com eles o mesmo que eu terei com seu filho. É a mesma decisão, porque não são privilegiados por serem filhos de pastor. Mas deverão sofrer a mesma correção que sofre a igreja. Isto é o que eu tenho em mente a fazer com qualquer um. Não como um fariseu, mas simplesmente olhando pela Bíblia. Venerado seja entre todos o leito sem mácula, sem adultério, sem mancha. Tem gente que já vai casar, ela vai grávida e arruma um casamento logo aí para encobrir, não falar para ninguém. Depois o menino nasce, todo mundo fica sabendo. Depois de 9 meses, nasce um menino, todo mundo fica sabendo. Mas o negócio é antes, o que foi? Você não é tempo desse menino nascer, não? O que é? De quantos meses? Certo? De todo jeito fica sabendo. Todo jeito fica sabendo. Por quê? Tem uns que são mais sagazes. Trata forte. Tem namorados que são mais sagazes. Que é uma parte da serpente. E eles fazem, só que é como o mundo. Tem anticoncepcional, então toma e fica sabendo de nada. Esse vai. E o profeta diz que no mundo é cão comendo cão. E nós temos que ser diferentes, precisamos ser diferentes. Amém? Nós não somos melhores que os outros, mas somos diferentes.
Essa mensagem faz de nós pregadores diferentes. Não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que católicos, do que batistas, do que pentecostal, do que Assembleia de Deus. Nós não somos melhores, não. Somos só diferentes. Mas melhor nós não somos. Nós somos sujeitos aos mesmos erros. Nosso povo é sujeito aos mesmos erros. Nossos pastores são sujeitos aos mesmos fracassos. Não somos melhores. Então, terminando essa pergunta, eu creio que deve ser notificado, certo? Deve ser. Disse o caso apresentado à igreja. Eu digo, tem que ser pelo menos notificado ao pastor. E, seu pastor, se você seja de qualquer igreja da mensagem, creio que o seu pastor deveria saber, para ele decidir se faz ou não seu casamento. Que o juiz de paz vai fazer seu casamento. Agora, religiosamente, quem manda ali é o pastor. O pastor que vai fazer. É ele quem decide se faz na igreja seu casamento ou você perdeu o privilégio de vir ao altar. Eu queria tanto vestir de branco. Você não pensou quando você foi para o leito imaculado? Você não pensou. Foi pensar depois. Então, tem que pensar nisso. Amém? Tudo bem. Desta folha agora, estou livre. Agora, eu tenho aqui, vamos ver, irmão Adriano, se eu dou conta. Caso vencemos, não vencemos a tentação do beijo no namoro. É isso mesmo? Caso não vencemos, que aqui faltou o não e está caiu. Não vencemos a tentação do beijo no namoro. Ele escreveu, não é pergunta só dele, você tem que saber que não é só do Adriano, é pergunta da mocidade. Se não tiver algum velho no meio. Se não tiver algum Santo Antônio aí também, que é meio perigoso. Ele fica por fora, sem dar umas cutucadas. Faz essa pergunta aí para nós ver o que vai dar. Tem uns aí que... José? Então, caso não vencemos a tentação do beijo no namoro, ainda que o desejo é não beijar. Sim? Então, São Tiago diz no seu capítulo 1, verso 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão que sofre, que ele passa por tentação e não cai. É difícil encontrar esses homens felizes e essas mulheres felizes. Bem-aventurados são mais do que felizes. Então é difícil encontrar, mas encontra. Você encontra alguém. Por isso eu alerto. Não é questão da nossa igreja, é questão do tempo. Nunca se deve namorar muito tempo. É questão do tempo. Nunca se deve namorar muito tempo. Para conhecer ela vai tirar a capa só depois que você casar com ela, rapaz. Ele vai tirar a capa só depois que você casar com ele. É muito difícil ele tirar a capa. É o que eu sou. E antes, enquanto mocinha, aquela Maria mole. Qualquer coisa que você fala, está tremendo. Depois ela te responde. Depois ela manda você para algum lugar que você não quer nem ir. Certo? Pô, diz, mas não é entre crentes. Sei lá se não é. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. É porque agora elas não fazem isso quando estão namorando. Porque se fizer quando está namorando, o bobo do rapaz que casar com ela. Porque se ela fizer isso quando você namora com ela, depois de casado você não sabe o que ela vai te virar do avesso. E se esse rapaz não te trata bem, também enquanto namora, você já sabe casar com ele para quê? Eu quero ter um bom esposo. Bom esposo. Veja com quem você está se amarrando. Isto prova se você tem vontade de ter bom esposo, boa esposa. Veja. Você pode até ser enganado, Pode ser. Você pode olhar na pessoa, se enganar com a pessoa. Quase todo mundo engana. E o amor é cego. Não vê defeito. Depois que casa, parece que o amor vai acabando, e aí começa a ver defeito para todo lado. Mas antes do casamento, parece ser amor, que não vê defeito.
ela não tem defeito, ele não tem defeito. E entra no casamento como vão viver felizes. E nós vamos na nossa lua de mel. Nós vamos. Aonde vocês vão? Nós vamos para Poços de Caldas. Nós vamos andar de barquinho, sereninho. Aproveita, que é só essa hora. Depois vai a pique. Depois esse barquinho você vai ver. Depois eu vou... enquanto você está nesse barquinho sereninho, então com muito medo entra ali e vai, e se o que está dirigindo lá, não sei como é que chama, esse piloto, está tocando e fazendo acrobacia, talvez ali dentro. E você diz, oh, não faz isso não, a minha noiva como está, pálida. Agora depois que casar, ele diz, chegou aí. Aí talvez tem que ter alguém por perto e dizer, coitadinha dela. Não, vamos. E depois de uns anos de casamento, ele diria, senhora, dá um jeito aí, porque eu já tenho preparado, como é que eu já tenho aqui o meu salva-vida, eu não deixei para ela não. Chegou aí. Mas vai afundar. Não tem problema não. Eu tenho salva-vida. Mas e ela? Não tem problema. É hora que o casamento é desse jeito. Casamento é assim. Bom, eu não estou falando coisa para vocês rirem. Isso aqui é para chorar. Porque é verdade. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Uma pergunta dessa aqui, eu vou a noite toda e não acaba. Certo? É porque a gente vai ter a mensagem do profeta. Eu tenho aqui a mensagem do profeta. Alguma coisa sobre o casamento, tocar na moça ou não. Já está casado? Saiu com ela? O irmão Branco contou que ele conta perguntas e respostas número 3. Ele fala no parágrafo 154 em diante. Ele fala exatamente sobre o Billy Paul. Ele tomou o próprio filho. Tomou o próprio filho para falar isso. O Billy Paul, novinho, namorou uma moça. Ela estava no primário ainda, não tinha terminado o primário. Essas mocinhas que não terminou nem o primário. Sabe nem arrumar casa. Mas casar que é casar. Também não é assim, né? E chegou para o irmão Branco e disse, papai, eu vou me casar. O irmão Branco disse, você vai bater com a cara na parede. O irmão Branco foi seco, direto. Você vai bater com a cara na parede, porque tem certa idade que você pensa que aquilo é do jeito que você pensa, mas não é. É só seu pensamento. A coisa muda. E Billy não deu atenção ao pai. Billy foi e falou para a mãe. Ela diz, riu dele. Que era mãe, mas é mãe de criação, é mameta, né? Era mãe de criação. Mas riu dele. Sabe o que ele fez? Foi, pegou essa moça e saiu com ela, fugiu com ela. A moça. Querendo, vamos casar do seu jeito. E o que aconteceu foi que o irmão Branham, mais o pai da moça, lá nos Estados Unidos, fizeram isso. Anularam o casamento. A moça não tinha terminado o primário ainda. Mas já queria entrar no colegial. Não tinha terminado o primário. Queria entrar no colegial. Estão me entendendo? Espera lá. Espera, tem muita coisa para você chegar. Espera. Mas não. E aí, irmão Branham, é claro aqui, porque são coisas que acontecem, e você pensa, daí se acontecer com o filho do pastor, ele vai tratar com mimo. Eu não nasci para isso não, meu irmão. Eu acho que eu já nasci meio grosso. Eu nasci, diz meu pai que é de Restinga, não sei se meu pai estava bêbado no dia que me registrou. Os outros falam que eu nasci por outro lugar, fazenda. Por outro lugar, meu pai, depois que eu nasci em Restinga, sai alguma coisa da Restinga que presta. E o Adriano, você é de Restinga também? É? Misericórdia, nós dois. Um fazendo resumo do outro. Tem alguma coisa de Restinga que presta, irmão? Lá que é onde eu fui encontrar um parceiro aqui.
e Restinga também, meu Deus do céu. Então, o voto matrimonial, o irmão Brana fala sobre isso, eu não vou ler tudo, porque não tem jeito, irmãos, olha, é muita coisa, porque eu vou me enrolar com isso aqui, não dá. O profeta diz, ele fugiu com esta mocinha que ainda estava fazendo o primário e se casou. Nós anulamos o casamento, o pai desta menina e eu mesmo, nós anulamos o casamento, mas ele estava casado do mesmo modo. O irmão Branham anulou o casamento do pai da moça, mas ele estava casado do mesmo modo. Muito bem. Agora escuta bem o que ele diz aqui. Tem alguma coisa a ver? Eu creio que tem. Você se beija, aqui nós temos até questão de beijo na boca. Então você vai. Certo? Tudo bem. É o momento. Nós não vencemos a tentação, o namoro, assim. O desejo é não beijar. Para não beijar tem que ficar longe dela, porque se ficar perto dela é perigoso. Ficar perto dele é perigoso. Mas hoje com o namoro leve, leviano, e não adianta ter vovó para guardar, não, porque eu te falo, passa a perna em vovó e tudo. Não tem ninguém mais esperto que namorado. Ficou mais difícil. Ele trabalha em zigue-zague também. Namorado trabalha em zigue-zague. Aí você procura aqui. Já foi. Mas minha filha já foi. É rápido. Coisa. Não adianta pôr ninguém para guardar, não. Tá lá, eu guardo. Guardo nada. Ninguém guarda ninguém. Porque quem guarda você é seu próprio caráter, seu próprio zelo. Zelar pelo que você é. É isso que te guarda. Ninguém mais te guarda. Então o irmão Branham diz assim, ele veio até mim com a moça a qual ele vive agora, que aí ele casou depois. A minha nora, o meu netinho, que aí você vê vovô, parece que vai maneirar o coração do vovô, agora tem um netinho, né? Veio e disse, papai, você me casa? Eu disse, de modo nenhum. Este é o meu próprio filho. O profeta disse, esse é o meu próprio filho. Não, de modo nenhum. Por quê? Porque já tinha sido casado. E viveu com a moça, dormiu com ela ou não. O profeta diz, dormiu ou não. Está casado. Agora, eu sei que isso daí para o mundo é loucura. E o mundo faz de tudo, larga e... Quando casa, sobrou... Amém. Fala muito não, porque... Talvez ele não sabe controlar. Até outra pergunta aqui. Deve-se contar ao pastor o que aconteceu no namoro antes do casamento? Acerca... Será que é? É de beijo e de abrasar. Deve contar. Acerca de beijos, de abrasar, deve contar. O pastor agora fica assinando tudo agora. Altar de confissão, o pastor tem que ter um trono de confessionário. E agora, rapaz, moça, você tem que largar de fazer isso, isso que é confessionário. Tem que fazer isso que é melhor. Daqui a pouco, tem que trazer pastor, tem que saber nada. Você deveria não fazer isso para ninguém saber. Deveria não fazer, não praticar isso. O namoro, você sabe que é o melhor tempo que tem, é o período do namoro. Você tem que tomar cuidado, que é o melhor tempo. Tem gente que namora, depois não tem nem vontade de casar mais. Já namorou tanto que não tem vontade de casar mais. A questão é namorar e casar. Eu creio que nós que estamos vivendo no fim do mundo, no fim dos tempos, deveríamos ter um propósito melhor como pai, como filho e filha, como mãe. Que tem hora que o pai fala uma coisa, a mãe estriba de lá. Coisa dura. Depois que filhos crescem, a maioria das vezes, mamãe, ao invés de escutar o marido, ela começa a ir para o lado dos filhos. E aí é um problema, viu? Isso é um problema. E o marido, ele tem a palavra, ele tem a palavra, mesmo que ele tem que tratar com a esposa, mas tem esposa que não escuta o marido.
Não escuta, se ela não escuta marido, quando tem filhos pequenos, quando esses filhos for namorar, mas aí que ela vai entrar no meio, essa Santa Antônia, ela vai entrar. Então, olha, fica respondido a história, o melhor que você faz é não fazer isso aqui, porque esse negócio fica contando para o pastor, certo? Questão de abraçar no namoro, beijos e de abraçar. Você vê o que é? É beijos, abraçar, não é o sexo. Abraçar é abraços, beijos, essas coisas aí que é o problema. É de viver junto, de viver perto. Depois que casa, você vai para o lado dela para abraçar, ela foge. Vai para o lado dele para abraçar, não. Quando está namorando, quer abraçar. Oh, que espírito errado. Quando não pode, quer. Quando pode, não. O espírito é errado, gente. É o espírito do tempo mesmo. O espírito é errado. Vocês podem notar isso. Quando está namorando, é uma tentação. Depois que casa, ele não tenta ela não tenta ele mais. Já começa olhando no outro assim. Hoje não. Como antes era uma tentação para você? Hoje não. E se hoje vai uma semana, 15 dias, e vai. Não, tudo errado. Esses homens e essas mulheres têm que ter um encontro com Deus. Tem que ter um encontro com Deus. Deus vai te mostrar o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. O próprio Deus veio aqui na terra e ele provou isso. Ele sofreu a tentação da Maria Madalena e de qualquer outra mulher, mas ele nunca caiu. Filmes que eles fazem aí corrompendo os bons costumes. Isso nunca deve ser crido e aceito por ninguém. Mas ainda tem gente que ainda dá ouvido a essas coisas. Mas Jesus foi o homem perfeito, porque era Deus perfeito aqui na terra. Ele foi tentado, mas não caiu. O profeta diz que ele foi tentado por fumo, mas ele não fumou. Foi tentado por bebida, mas ele não bebeu. E foi tentado. Ele não foi um Noé. Noé foi tentado, plantou vinha, bebeu e embriagou. Jesus não. Ele não embriagou. Certo? Mas o vinho que eles tomavam lá na festa, no vinho, tudo bem. E até o vinho que tomavam, o próprio Jesus podia fazer ele. Jesus fazia, que ele é Deus. Faltou vinho, ele vai lá, enche essas talhas d'água aí. Agora, reparte. O mestre de sala começou a repartir o melhor vinho. Como que vocês fazem isso? Está deixando o melhor vinho por último? Mas por certo, agora quem chegou aí? Quem está nessa festa? Quem fez esse vinho? E esse vinho do namoro, esse vinho do casamento? Porque tem vinho no namoro, mas não tem vinho no casamento. No casamento não tem vinho, tem vai. No namoro, vem. No casamento, vai para lá. Vai. Certo? São essas coisas que são incorretas. Tem que lutar a vida inteira contra isso. Muito bem. A pergunta... Nós já respondemos algumas que são privadas, né? Nós respondemos para os rapazes. Agora, 12ª, eu estou pulando perguntas porque já foi respondido. Por que é mais as moças? Isso aqui também é forte. A pergunta talvez não souberam formular a pergunta pelo sentido da palavra. Por que é mais as moças que caem em fornicação com o rapaz do mundo? Moça caiu em fornicação, moça dormir com o rapaz lá no mundo. Cair em fornicação não é, você do jeito que fala aqui, faz a pergunta, não é apenas assim um namoro. Porque se for um namoro, você pode colocar como fornicação espiritual. É algo espiritual. Mas se é uma fornicação, cai em fornicação, porque a moça, ela não tem jeito de adulterar. Ela é fornicária. Adultério é para homem e mulher casados. É para os casados. Adultério é para os casados. Fornicação é para solteiro. Então, quando o mesmo ato que pratica o casal, então o solteiro praticando aquele ato, para o casado, ele é adultério, porque ele peca contra o seu cônjuge. Ele peca. Agora, para o solteiro, aquilo ali chama-se prostituição, fornicação, prostituição. A pessoa está praticando. E ela, se cai em fornicação, eu creio que não é. Não é o caso corporal.
Para mim não é. Se for, tá muito ruim. O que é isso? Porque mais as moças que caem em fornicação com o rapaz do mundo, fornicação talvez de gostar mais do rapaz do mundo. Tem rapaz da igreja também que gosta das moças do mundo. Não tem uma pergunta aqui sobre loirinha, que gosta de loirinha? Tem uma pergunta aqui se gostar de loirinha é errado. É o gosto dele. É o gosto dele. Agora você vai numa que pintou o cabelo de loiro, pronto. Você casa com ela, você tem uma loira. Agora você pensa bem, se ele casou com loira, ela só pintou o cabelo. Ela não é loira. E se você gosta de loira, casa com morena, como pode? Está errado. Cada loira que você vê depois, você fica em dificuldade com ela. Você gosta de loira? Se é loira, você gosta de loira, não casa com morena. Mulher que não gosta de homem baixo, não casa com homem baixo. Tem que casar com homem alto. Ela não gosta de homem baixo, vai ter que ficar olhando naquela coisinha a vida inteira. Nós vamos falar assim, porque a nossa estatura, que parece ser mediana, nós somos chamados de homem baixo. Joãozinho, nós somos. Você pensa que isso é grande coisa também? Não. Mas se a moça, ela pensa num rapagão, ela vai casar com um rapazinho? Não pode. Senão ela casa com aquele pequeno a vida inteira, fica com um grande na cabeça. Está errado. E isso é viver em adultério a vida inteira. Por quê? Porque tem um, mas não gostava daquele tipo. Você tem que esperar em Deus. Se gosta de loira, espera uma loira converter. Certo? Espera a loira converter. Se você gosta de um rapagão e olha na igreja assim, não, meus irmãos tudo mexuriquinho. É tudo pequeno, tudo 1,65 m, que é a estatura mediana entre os brasileiros. Mas, não. Então espera um rapagão brotar na sua vida. Agora, não apareceu, vai essa coisinha mesmo. O que é isso? Não apareceu, vai isso daqui. Isso não é casar. Isso é muleta. Oh, meu Deus do céu. Esse homem vai ser sua muleta a vida inteira. Essa coisinha que você põe debaixo do braço. A vida inteira você fica falando dele, a vida inteira. Para que casou com ele então? E se você, rapaz, gosta de moça alta, por que casa com a baixa? Por que vai aceitar namoro com uma baixa, vai procurar uma baixinha para casar com ela? Se gosta de uma moça esbelta, magra, por que você pega uma gorda, vai querer casar com uma gorda? Não, você tem que ver o seu gosto, sim. Você tem que olhar e ver qual é o seu gosto. Jesus não casa com qualquer um, não. Jesus tem uma só, e mesmo que vai casar e acabou, não tem mais nenhuma noiva. Tem muitas falsas, mas ele vai casar com uma só. Aparecerá uma verdadeira. E ele vai casar só com ela. Os irmãos que são baixos, eu não vou achar ruim, é o que eu estou falando, né? Daqui a pouco você sai complicado aqui, porque o baixo sempre é complicado. Baixo, não é assim? Não é, Joãozinho? Você sabe que você é um homem complicado. A Marta que sabe, né? Quanto trabalho você dá para ela. Então nós, a mulher e o homem têm a mesma altura. Os outros falam, esse menino parece que puxou para a mulher, né? Puxou para sua esposa. Só porque ela é fortuna, assim. Então, mas se for metro nela, dá a mesma altura do homem. Se der diferença de 1 centímetro, aí puxou para ela. Puxou para ela. Porque ele deveria, então, ser mais corpulento. E não é. Mas corpo não manda. Negócio de corpulento não manda. Isso é corpulenta mesmo. Muitas vezes corpulenta, é um pulenta. Tem hora que é um corpão pulenta. Isso não manda. Também não vou falar mal dos grandes, porque nós temos aí uns que eu te falei, eu já disse assim, quando se trata para fazer concreto, chama o irmão Adalto e o irmão Zé Roberto. Aí eu dei uma posição boa para ele, porque esses homens têm força. Tem força. Você pega na mão deles assim, você pega na mão dos irmãos aí, pega na mão dos irmãos, talvez as moças fiquem até desanimadas, irmão. Pega na mão do rapaz assim, com a mão fria. O rapaz nem aperta a mão. Porque nós ficamos, eu não sei que raça que é essa que não aperta a mão.
Parece que o paulista é assim, ó. Os outros, aquela mão seca, espicha pro seu lado assim, não. Já, irmão? Nós vamos passar hoje não vou dar bola para papel, não, para nada, viu? Não tem cabimento. Agora, muito obrigado. Você já pensou numa dessas aí? Então, por favor, não case com quem não é o seu tipo. Essa moça não faz seu tipo, diga para ela, olha, irmã, não dá certo nós dois. Não precisa nem falar para ela, para humilhá-la, dizer assim, eu gosto de uma loira. Não precisa falar para ela. Simplesmente, deixa daqui, diga para ela, não vai dar para nós prosseguirmos. Não dá. Porque você tem um tipo, a moça, o rapaz te pediu em casamento, ou em namoro, você já vai aceitando, só porque ninguém te pediu em namoro. Ninguém nunca te pediu, e o primeiro que chega já invade o terreno. Eu tenho que aceitar, porque senão eu posso ficar que nem outras irmãs, tem umas irmãs na igreja que não casam, tem umas que não casam. E eu não quero ficar que nem aquelas que não casam, eu quero casar. Aí elas começam a chorar novinha, que quer casar. Então, olha, espera, se na sua mente você tem uma formação mental, mesmo que você seja uma mulher pequenininha, mas você quer casar com um homem grande, espera aparecer esse grande na sua frente. Espera aparecer. Ainda que ele se conforme, o que vai fazer? Um está lá em cima, outro embaixo. Daqui vai, bem, posso fazer isso? Aí quem sabe, né? Quem sabe? Não, a pessoa tem que notar isso. As pessoas gostam de um tipo de pessoa, casa com outro, a gente fica a vida inteira sofrendo tentação na mente. A vida inteira é por falta de ser ajuizada aquela pessoa. Ser esclarecida, o pastor tem que esclarecer a igreja. Então agora é tempo de eu esclarecer. Se você gosta de loira, não casa. Porque o dia que você casar com uma morena, eu vou falar para você, você perdeu o gosto. Você perdeu o gosto. Ou senão, manda a namorada tingir o cabelo, só para ter uma de cabelo tingido. Falta uma loira. Cabelo tingido. Isso daí não funciona, viu? Não funciona. Amém? Amém, irmão? Será que eu estou respondendo alguma pergunta aqui? Não sei. Por que é mais as moças que caem em fornicação com o rapaz do mundo? E por que não encontra namoro na igreja? É porque não encontra namoro na igreja, sendo que os rapazes não chegam nelas? Será que é por causa disso? Os rapazes não chegam nas moças? Eu acho que se gostar, chega. Se gostar, olha, hoje, amanhã, daqui a pouco ele chega lá. Se ele gostar, ele chega nela. Mas se não gostar, não chega. O rapaz ele pode ser retraído, mas a hora que o amor aperta, o coraçãozinho move, vou te falar, ele chega lá mesmo. Ele chega lá. Chega. Ele pode ser vergonhoso. Você casaria comigo? Sabe onde colocar a mão? Você sabe, eu vim aqui, eu quero... Sabe, né? É a hora que chega, irmão Brana, quando eu pedi a irmã em casamento, depois ele foi falar com o pai dela, que trabalho. Ele falou assim, olha, enquanto eu falo com seu pai, você vai lá e fala com sua mãe. E foi assim, ele foi lá, falou com o pai dela, senhor, irmão fulano, você sabe, né, a vida inteira é assim, é difícil sair. Aí o pai dela falou assim, não, Brana, pode casar com ela. Pode casar com ela. Ele vinha, você sabe, minhas mãos trabalham. Agora essas mãos lisinhas difíceis de ver, minhas mãos trabalham. As minhas mãos calejadas. O pai da moça falou assim, não, Brana, pode casar com ela. Pode casar com ela. Tudo bem. Quer dizer, é fácil. Você tem que ter boa reputação, nome, certo? Você tem que ter bom testemunho dentro da igreja, dos de fora. Tem que existir isso dentro da igreja, entre os crentes. Precisa disso daí. Amém? Vocês querem que eu termine agora? Ou vocês aguentam mais uma meia hora? O que vocês acham? Quer que eu termine? Eu termino agora, vocês vão embora mais cedo. Vamos parar por aqui mesmo. Deixa outro dia. É muita pergunta, né? Muitas perguntas. 45 minutos só para mim. Só 45, então eu não tenho muito tempo. Aqui. Mas, venerado seja entre todos o matrimônio leito sem mácula.
Eu quase estou respondendo a uma outra pergunta aqui, né? Essa daqui já fica tudo em ordem? Acho que as moças não devem procurar rapaz lá no mundo, como os rapazes também não devem procurar as moças no mundo. Não devem. Eles devem orar a Deus e esperar, porque casamento não é fácil. Casamento você ficar atrás dele. Tem um tempo no casamento que quer correr dele. Não é só do casamento não, de tudo diz o sábio Salomão. Tem tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Ele diz que tem tempo para tudo. E é duro quando chega esses tempos na vida. Você sabe, deixa eu terminar o culto aqui, dentro desse sentido da escolha, e que a pessoa casa e ela não casa com a moça desejada, não casa. E se aquilo nunca sair da sua mente, você pode estar em tentação e sofrimento a vida inteira. Não tem coisa melhor do que ser liberto. Vocês creem que eu sou um homem liberto? Eu sou. Entende? Se você pensar alguma coisa na minha vida, eu não tenho. Eu sou liberto. Entende? Eu casei e sou liberto. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema que alguém pode pensar que eu tenha. A minha mente, eu sou um homem liberto. Dou graças a Deus. Quando eu decido por uma coisa, eu decido mesmo. Mas quando eu decido não também, aquilo acaba, morre para mim. Então não é bom não, pastor. Não. Desse outro lado, eu não tenho o bom predicado desse outro lado. Quando morre mesmo. Quando eu passo uma igreja para outro pastor, aquela igreja para mim morreu mesmo, eu não vou lá. Eu passei uma igreja para um irmão e o pastor Euclides em Monte Alto, nunca mais voltei lá. 170 quilômetros daqui, nunca mais voltei. Não quer dizer que eu não vou voltar lá, mas olha, eu entrego assim, mas entrego mesmo. Entrego, é sua, isso daí é sua, toma conta. Então, quando eu decido uma coisa, está decidido. Deus tem me ajudado. E por isso Deus trabalha a meu favor. Ele trabalha a meu favor, me batendo e fazendo tudo. Trabalha a meu favor. Certo? Isso daí é o que Deus faz. Eu gostei. Se esse for um pensamento seu, Maurício, se for seu ou foi tirado de algum livro, é muito bonito esse pensamento. Esse pensamento foi bonito, certo? Agora, se é dele, se é seu, é mais bonito ainda, mas se é do outro, já é um pensamento bonito, certo? Que é bonito isso daí. Eu gostei. São coisas que deve ter na vida. Deve ter. Eu creio que você não vive essa vida inteira sofrendo. Casamento é para você casar e esquecer do mundo, esquecer das outras mulheres, dos outros homens. Esquecer, é seu marido, é sua mulher. Acabou. Aquilo aí só pode causar uma tentação, mas não tem nada de você ficar cedendo aquilo, aproximando daquilo. Você já sabe que o outro homem é uma tentação para você, outra mulher é uma tentação para você. Então foge daquilo. Vence aquilo. Vence. Deus te dá graça para isso. Então vai em frente, vence. Agora, se você não é liberto a vida inteira. Agora tem uma coisa que de solteiro aceita casar e depois vai reclamar a vida inteira. Casou errado, aceitou. Esse rapaz chegou em você, pediu para você em namoro, você aceitou, pediu casamento, você aceitou, aí depois fica a vida inteira sofrendo. A vida inteira. Ai meu Deus, por que eu fui casar? Por que eu fui aceitar? Por que eu fui aceitar? Por que eu fui escolher essa moça? Não pode. Irmãos, casamento, para mim é um descanso. Casamento, já é assim, ó. Casamento. É um casamento. É uma ligadura. E acabou. Aquilo ali agora é entre vocês dois, que vão fazer a vida. Não tem sogra, não tem sogro, não tem cunhada, não tem cunhado. Não tem ninguém que pode atrapalhar aquilo ali. Ninguém pode meter a colher de pau ali. Porque é casal. Eles têm que viver a vida deles, criar 10 filhos ou um. É eles quem resolve. Mais ninguém. Amém. Vamos ficar de pé. Eu vou assim faltando algo. Assim, eu vou porque eu queria entregar mais. Mas eu quero cortar aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e essa palestra já sirva para uma ajuda. Leito sem mácula, irmão Adriano. Leito sem mácula.
Toda moça deveria chegar virgem no leito com o seu marido, que tenha uma noite nupcial, que tenha uma noite, aquela noite dos dois, não antes do casamento, mas quando casa, o leito sem mácula, sem contaminação, para ter prazer. Sabe o que é prazer de casamento? Começa a sentir o prazer do casamento antes. Por isso não tem felicidade. Sofre a vida inteira. Que Deus te perdoe, porque Ele é bom para perdoar. Agora diga a Deus: Senhor, tira essa coisa errada da minha mente, porque eu quero prosseguir. Obrigado, Pai, por esse momento diante do Senhor. Ajuda-nos, porque se tem um leito sem mácula do solteiro, chegando ao leito sem mácula, tem um leito sem mácula no casal. Porque o casal entre ele e a mulher é um leito sem mácula. Desde que ele não maculou com nenhuma mulher e ela também não se maculou com nenhum homem. É um leito sem mácula. Deus ajuda a manter cada um seu leito, sua cama. Cama, não cama de prostituição, cama de limpeza. E é assim que Cristo quer com a igreja. É por isso que agora Cristo pode produzir filhos, porque agora Ele casou. Ele namorou 7 anos com a igreja, mas agora Ele mandou o Filho do Homem para casamento. É para casar eu e você com a palavra. Agora Ele pode entrar em nós. Nós podemos receber semente dele, do 7 selos, dos 7 trovões, e gerar agora a sua palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abraço o outro. Vai em paz. Deus abençoe. Irmão Ângelo Cesário, Deus abençoe. Nossa oração a seu favor. Tenha a bênção de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Os demais também que estão nos ouvindo, muito obrigado. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regindo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus. Que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus.